Olá pessoal, meu nome é Nara, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre os diários da Sofia Tolstói. Mais especificamente, a gente vai encerrar esse projeto porque chegamos ao fim, né? Ao último vídeo a gente leu até o ano de 1900 e agora a gente vai conversar sobre 1900 até 1919, 1920, e é quando a Sofia vem a falecer. Então, começando, como vocês podem ver, separei aqui por décadas. Então vamos começar com 1900. Algo que começa a acontecer bastante a partir dessa década de 1900 é que os conflitos com os camponeses ficam mais frequentes. Então, a gente abre aqui, né, o diário de 1900 com essa informação da Sofia sobre a dificuldade que ela está tendo de lidar com os camponeses que estão roubando madeira da propriedade, enfim, dando vários problemas. E outra série de roubos também. Depois, ela comenta também sobre visitas e também termina aqui de novo com essa questão dos problemas, né, que está tendo com os camponeses. Em 1901, o ano já começa meio ruim, digamos assim, porque tanto as duas filhas da Sofia, a Tânia e a Masha, se não me engano, elas perdem, né, os seus bebês ainda na gestação, então já começa o ano aquele clima bem pesado. O Tolstói também, nessa época, ele é excomungado aqui tá falando que ele foi excomungado na igreja ortodoxa, e isso causou toda uma situação de relativamente mal-estar, porque, ok, a igreja ortodoxa excomungou o Tolstói, mas a população ficou do seu lado, então a população acabou fazendo graça, né, da situação, não levando muito a sério. E por outro lado também, se a igreja queria tirar o Tolstói da fama, com essa excomungação foi totalmente o contrário, deu mais luz, né, mais holofote para essa situação, e ele acabou ganhando mais fama, e a própria sua persona de conselheiro foi crescendo. Então aqui a Sofia comenta, né, sobre como foi a reação dela em ler nos jornais que ele foi excomungado e a resposta das pessoas sobre isso. É nessa época também que o Tolstói fica bem doente, então aqui ela faz esse comentário pessoal de que a visão que ela tinha do Tolstói começa a mudar, que ela via o Tolstói como um gigante, né, como aquela pessoa altiva, e agora ela não vê mais assim, ela vê mais ele como já uma pessoa mais fragilizada, mais debilitada de saúde. Então aqui, gigante ele era antes. Então essa situação começa a mudar, né, assim, a visão que ela tinha do Tolstói. Aí depois, como o Tolstói, ele fica doente, eles vão pra Crimeia, e aí nessa época que eles passam na Crimeia, se não me engano, 9 meses, a Sofia cuida dele como se fosse um bebê, realmente, né, fazendo toda uma série de tratamento. E aí, no diário dela, desse período, ela compartilha como foi esse tratamento. Então, por exemplo, aqui são a receita médica, digamos assim, como que era feito o tratamento, o que ele podia comer, o que não podia. E, claro, a situação que ela estava se encontrando de ficar presa naquele ambiente, de estar sempre cuidando do Tolstói. E aí ela se sente cansada, ela comenta aqui que é estranho ela ter uma espécie de vida dupla, porque de um lado ela está cuidando, enfim, está nessa função de cuidadora, mas internamente ela se sente cheia de vida, ela querendo ver arte, música, enfim, algo recorrente aqui no diário dela, essa coisa da vida dupla. Depois aqui ela faz um comentário bem interessante, que ela estava lendo um texto sobre filósofos, enfim, e aí esse autor, o Emerson, ele comenta em como gênios tendem a se aproximar de autores mortos, de filósofos mortos, do que sua própria família. E aí a Sofia faz um comentário extremamente interessante de que eles podem realmente se aproximar, digamos assim, de autores antigos, de autores mortos. Mas sem o suporte da família, eles não poderiam ser considerados gênios, porque aqui um gênio ele deve ser alimentado, lavado, vestido, deve ter seus trabalhos copiados um monte de vezes, tem que ser amado, tem que ser resguardado de toda inveja, enfim, ela está compartilhando o que ela viveu com Tolstói, né? Assim, ótimo, Tolstói tem lá a questão dele, tudo com a religião, mas ele só conseguiu ser o Tolstói que a gente conhece por causa da Sofia. E isso vai ficar mais visível, digamos assim, para as pessoas na reta final da vida, tanto do Tolstói quanto da Sofia, que as pessoas começam de fato assim, as pessoas próximas do casal que conhecia a rotina, a falar que a Sofia foi a esposa perfeita para o Tolstói, porque ele precisava. Que como a gente já comentou aqui em anos anteriores, com o passar dos anos, a Sofia foi sendo encarregada de várias coisas, de não só da manutenção da casa, mas também a manutenção da fazenda, como lidar com os camponeses nessas questões mais práticas do dia a dia, o negócio mesmo de publicação dela para ter uma fonte de renda. Então, interessante a gente pensar nisso, né, de que todo grande homem tem, no caso aqui
do diário, todo grande escritor tem uma mulher por trás. Então, Tolstói tinha a Sofia, ou Dostoiévski tinha a Ana, e aí ele volta, né, o primeiro livro dessa série que a gente conversou, que foi o livro As Esposas. Eu recomendo bastante a leitura para quem tiver, e para quem não tiver também fica a indicação que a escritora, ela faz uma série de biografias de esposas de grandes escritores russos e o papel que elas tiveram. Então, por exemplo, a esposa do, se não me engano, Mikhail Bulgakov, do Mestre e a Margarida, ela teve um papel essencial em preservar a obra do marido, porque quase que foi pro fogo e a gente não teria esse livro. Aí aqui tem uma série de fotos que já compartilhei com vocês também em outros vídeos, em momentos específicos. Aqui, por exemplo, é quando eles estavam lá na Crimeia, com o Tolstói doente, então tá aqui na cadeira, a Sofia tá aqui. Esse aqui eu achei muito incrível, né, digamos assim, porque aqui não é a Sofia, é a filha dela, e elas são muito parecidas, a Tânia. Uma coisa bacana também é que as fotos que a gente tem do Tolstói foi a Sofia que tirou em grande parte. Aqui é a questão da fuga, né, do Tolstói, então a Sofia tá aqui do lado de fora, ela não pôde ficar junto com o corpo do Tolstói. E aqui a morte dele, de fato, carregando o caixão, enfim, e aqui o túmulo dele lá na propriedade em Snaia Poliana. Aqui a Sofia, né, anota que ele está começando a escrever Hatshepsut Murat, e aí ela comenta toda a pesquisa que ele faz para escrever. Ele recebe soldados e comandantes da época da história do livro para ter mais informações e escrever a história, e ela fica super feliz, porque ele está voltando a escrever ficção, que para ela é muito importante. É o que ele faz de melhor. Aqui tem toda uma discussão sobre o divórcio, que acaba terminando em discussão do casal também, mas aí eles fazem as pazes e volta. Aqui a Sofia comentando que ela estava lendo essa peça de teatro, Os Tecelões. É uma peça que eu tenho muito interesse de ler, mas infelizmente está esgotada e infelizmente também não leio alemão ainda. Mas essa peça, ela, se não me engano, ela tem a ver com uma revolta dos Tecelões que teve na Silésia. Então tá aqui, eu marquei para, né, pesquisar depois mais a fundo, ver se encontro alguma versão, uma edição para conseguir ler. Aqui ela está comentando, né, toda essa questão do problema da cabeça, digamos assim, porque nessa época, logo após o Tolstói, ele sarar, digamos assim, do que ele teve na Crimeia, que foi, se não me engano, pneumonia, que desenvolveu uma febre tifoide, mas enfim, ele melhorou, voltou para a Napoleana, e aí nessa volta dele, o discípulo dele, o Chertkov, que era o diabo em pessoa para Sofia, ele volta do exílio e passa a morar perto da propriedade. E aí a Sofia começa a entrar em vários conflitos com o Tolstói, porque o Tolstói começa a querer ficar mais perto dele do que perto dela. Então acaba sendo até uma questão de ciúmes, né, entre esse lado. Aqui ela comenta como a sua situação na alma se aproxima muito da situação da personagem Ana Karenina, do romance mesmo do Tolstói, de estar sempre com problemas e pensando em tirar a própria vida. Então ela faz esse comentário, achei bem bacana, né? Ela usando da ficção para poder entender melhor a sua situação. E vale destacar também que várias das personagens femininas que o Tolstói escreveu e que a gente admira bastante foram tiradas do diário da Sofia, né? Eles compartilhavam o diário deles, então ele tirava muita inspiração do diário da Sofia, então eu acho muito interessante ver essa relação entre vida e ficção. Aqui de novo ela comentando que ele segue estudando para escrever o Hatshepsut Murad. Aqui ela está comentando que viu na escola uma adaptação do Jardim das Cerejeiras, do Chekhov. É uma peça muito interessante, eu adoro essa peça. Fica a recomendação também para quem não leu, uma peça relativamente curta, mas que se você prestar atenção nos detalhes, você vê que ela é sensacional. E, entre outras coisas, ela fala sobre o fim de uma era, então está aqui a minha recomendação. E aí, como vocês podem ver, o final da década de 1900 acaba sendo mais curta a escrita dos diários, porque não que acontece muita coisa, mas que, no caso, né, que eu não anotei, mas que repete muita coisa. Então a Sofia briga com o Tolstói, os dois ficam distantes, depois eles voltam, fazem as pazes, aí briga de novo e fica nesse vai e volta deles. Então não marquei aqui muita coisa, como vocês podem ver. E aí entramos na década de 1910, que é o último ano, né, do Tolstói. Então eu achei bacana porque esses diários aqui dela, ela manteve, né, a partir da década de 1900, ela manteve, digamos, com o diário normal, que ela escrevia, tudo mais, só que também ela manteve um diário, que ela fazia pequenos apontamentos todos os dias. Então, tá aqui, né, 1910, e aqui ela fica bem mais claro esse conflito com o Chertkov, né, do discípulo do Tolstói. Então, está aqui.
E aqui ela fala um comentário bem interessante que, né, passavam a limpo os diários do Tolstói e esses diários iam para o Museu Histórico junto com os manuscritos. E aqui ela comenta em como o Tolstói deixou de escrever os diários para ele e passou a escrever os diários visando o Chertkov. Então, se antes o diário do Tolstói era uma espécie de diário mesmo, né, dele entender a sua mente, entender, expressar a sua opinião sobre os acontecimentos, aqui ele escreve para um interlocutor que vai ler esse diário. Então, ele escreve muito sobre as ideias religiosas, como deve ser a sociedade, enfim. E sei lá, pessoalmente eu acho isso muito triste, essa mudança nos diários dele. Enfim, mais conflitos, Sofia Tolstói Chertkov, e em um momento aqui a filha dela também fica envolvida, a Sasha. Ela, digamos que faz um tipo de parceria com o Chertkov para ter controle dos manuscritos e controle da publicação da obra do Tolstói. Aqui ela comentando, né, que ela começou o seu diário, né, de todos os dias. Então, também brigas, enfim. De novo, essa questão dos diários, né, ela voltando a refletir sobre isso, de que os diários para o Tolstói perdeu todo o sentido. Que a gente já está em agosto e se aproximando, digamos que do fim. Então aqui ela comenta que ela estava lendo as provas de infância, né, da primeira obra publicada do Tolstói, que é a Infância, Adolescência e Juventude, que também tem muita relação com a vida da Sofia, porque o Tolstói conhecia a Sofia desde criança, então muitas das experiências que ele retrata no livro tem relação com a vida familiar da Sofia, que ele visitava a família da Sofia. Ela que está relendo de novo e vendo quão bonito que é a escrita, mas também a relação de um personagem específico com outro homem, um personagem masculino com outro homem, e como essa relação entre os dois acaba meio que jogando luz na relação que o Tolstói estava tendo com o Chertkov. De novo, aqui uma outra adaptação que eles viram, do Chekhov, marquei também para conhecer. Aqui é a promessa que o Tolstói acaba fazendo para Sofia, né? Então aqui, nunca mais ver Chertkov de novo, né? Como vocês podem ver, tá? Esse Chertkov é um problema na vida da Sofia. Dá os seus diários, né? O Tolstói dá os seus diários para ninguém mais, que esse foi um dos grandes problemas aqui na reta final da vida dele, porque por ele estar doente, o Chertkov e a filha dele, a Sasha, acabaram jogando sujo, né? Pegando os diários do Tolstói, e a Sofia tinha pavor disso, porque ela tinha consciência da importância histórica, né, dos diários do marido, então tinha que ir para o museu e não ficar nas mãos de particular. E aqui não deixar nem Chertkov, nem se a outra pessoa tirar a fotografia dele. Outra coisa também era esse controle da imagem do Tolstói, então acontecia muito tirar a foto dele e vender por aí, a Sofia não queria isso, porque ele tinha toda uma aura para passar, então qualquer um vendendo as suas fotografias não ia ser muito bacana. Estamos agora em setembro. Aqui ela comenta sobre uma filmagem que fizeram dele. Se eu encontrar no YouTube, eu coloco. É sobre um casamento. Chegamos em outubro, que é o momento chave aqui da vida dos dois. E aqui é o livro, né, que o Tolstói estava lendo quando fugiu de casa. Ele estava lendo Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E aqui ele faz um comentário interessante, porque assim, o que a gente sabe, né, o que o Tolstói falou publicamente sobre a obra dos Irmãos Karamazov e do Dostoiévski, é que era uma obra sensacional, enfim. E aqui a Sofia fala esse outro lado, né, o particular do que ele achou. Então, as descrições do Dostoiévski, como sempre, são excelentes, mas os diálogos são muito ruins. É sempre o Dostoiévski falando do que o indivíduo, os personagens. Então, eu acho bem engraçado, né, essa dualidade do Tolstói. E também por ser o último livro que ele leu. Tanto que a ideia da Sofia, depois, após a morte do Tolstói, foi manter o escritório do jeito que estava. Em cima da mesa estava a sua cópia dos Irmãos Karamazov que ele estava lendo. Então, passagem será que ele estava lendo quando foi embora? Pra quem já leu os Irmãos Karamazov, né? Que capítulo será que fez? Tolstói fugir de casa? Será que foi o capítulo do Grande Inquisidor? Que o Tolstói ficou meio pelé da cabeça e saiu correndo. Enfim, então está aqui. E aí o diário mesmo termina com a morte do Tolstói. Então a Sofia comenta, né, como aqui nessa parte do diário ela faz, digamos, um tipo de resumo. Ela escreve aqui o que aconteceu nos dias. Ela escreve dia 9, o que aconteceu nos dias 26, 27, 28, e a situação, digamos que mais resumida. E aí, nesse diário dela, a gente acaba sabendo um pouco mais de detalhes sobre a fatídica semana, né, da fuga do Tolstói e
como que foi ali a situação. Então, a Sofia não ficou com ele no leito de morte, ela não foi permitida. Quem ficou foi o Chertkov, dor do coração dela, digamos assim. E aí ela comenta como foi os dias posteriores, né, à morte. Então, a sensação dela de morrer por dentro também, porque ela perdeu o marido, que estavam juntos há quase 50 anos, então é uma vida, né, do lado dele. E depois a questão das visitas que o Tolstói recebeu, né, o túmulo dele recebeu, e a função que ela começou a ter ali de ser, né, a guia ali da casa do Tolstói, ia visitar o túmulo, ela mostrava como que era o ambiente dele, enfim, a casa dele após a morte dele acabou se transformando numa espécie de museu automaticamente, e depois nos anos posteriores foi comprado pelo Estado russo, né, depois do Estado soviético, transformado de fato no museu. E aí a gente entra num ponto que não termina, né, aqui nos diários, mas que na biografia eu acho muito interessante. Na biografia que eu li, que foi essa aqui, e é o posterior, né, como a imagem da Sofia foi transformando ao longo dos anos. Então, após a morte do Tolstói, o Chertkov acaba ganhando uma forte influência ali, uma visibilidade na mídia e começa uma campanha de difamação pública da Sofia, dizendo o quão terrível ela era, péssima esposa, foi por causa dela que o Tolstói fugiu, enfim. E aí ela morre, né, em 1919, e aí essa campanha de difamação dela segue todo o século XX. E foi só em 1990, 92 que os diários dela foram publicados, assim como as cartas dela, e essa visão da Sofia começou a mudar. Então é uma coisa muito recente. Enfim, chegamos ao fim aqui de uma vida, acho muito, foi um percurso extremamente interessante, adorei conhecer a vida da Sofia, não só por questão histórica também, mas através dos olhos da Sofia a gente via o processo de criação do Tolstói, e um dos motivos eu querer Guerra e Paz é por causa dela. A escrita da Guerra e Paz foi um período de felicidade pro casal, os dois ficaram ali, digamos, em sintonia para escrever Guerra e Paz. Para a Sofia era uma das suas obras favoritas, então Guerra e Paz, além de ser um grande épico, essas coisas, simboliza também um momento de felicidade do casal, que foi um casamento bem conturbado, né? Foram 48 anos, 49 anos bem conturbados. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Para quem não viu, vou deixar linkada a playlist aqui. A gente se vê no próximo projeto de leitura que surgir por aí. Então, até!